Olá, amigos do Facebook e também do YouTube, porque afinal de contas, depois da gravação feita ao vivo, a gente coloca lá no nosso canal FEPB TV, ok? Então, estamos aqui juntos, eu e a Mari Lourdes, nesse maravilhoso dia dedicado aos namorados, né? Não é isso, minha flor? Então, muito feliz por ter reencontrado a minha parte nesse mundo e a gente está trabalhando junto, que é uma maravilha, né? Então, estamos aqui com vocês para mais um Página Aberta e hoje o livro é o Ceifa de Luz. Então, abram a página ponto 48 e vamos ver sobre imunização espiritual. Isso existe? Por que Emmanuel, afinal de contas, escolheu esse título? Então, vamos ao estudo. E vocês participem conosco, interajam, que eu estou aqui de olho no chat, viu? Qualquer coisinha, pode tocar, que aqui a gente colabora, né? Aliás, vocês colaboram e a gente passa no ar. Então, vamos ao estudo. Então, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. É uma alegria, né, Queiroz, sempre para nós estarmos aqui com vocês. Hoje o Evangelho é de Mateus, no capítulo 5 e versículo 44. É um capítulo grande, porque ele começa, Queiroz, esse capítulo, com o Sermão do Monte. Então, a gente acha que o Sermão do Monte, das Bem-aventuranças, se resume apenas nas Bem-aventuranças, mas é um sermão muito grande. E uma das partes que nós vamos ver do sermão é esse ponto que Emmanuel coloca, porque Jesus começa o seu sermão com as Bem-aventuranças que a gente já conhece, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, mansos, que choram, que têm fome, os puros de coração, os misericordiosos, os pacíficos, os que sofrerem perseguições, os que foram injuriados. Ou seja, vai nos dando uma aula de bem viver. Exato. Né? De bem viver. Então, depois disso, Jesus ele faz todas essas bem-aventuranças, né? Depois ele vai falar do sal da terra e da luz do mundo. Ele fala a questão, aí ele dá o exemplo, né, da parábola da candeia. E aí chega o ponto, no versículo 17. Olha só, o versículo de hoje é o 44. Mas para a gente entender como é rico esse sermão de Jesus, né? Esse ponto começa quando ele diz que não veio destruir a lei, nem os profetas. E a partir daí, Jesus dá uma aula profunda com relação aos 10 mandamentos. E ele vai começando a falar, né, do não matarás, depois ele fala do adultério, depois ele fala dos juramentos, da vingança, e aí, Queiroz, chega no nosso ponto, que é o amor próximo. Olha só, veja bem, ele vai falar. Você vê que a gente estuda, né, na doutrina há quanto tempo e detalhes vão surgindo no caminho, na etapa. Com certeza. Chegando nessa vertente, né, a gente vê como é importante aquilo que Mahatma Gandhi disse sobre o Sermão do Monte, né, que se todos os livros da humanidade fugissem, fossem embora, desaparecessem e sobrasse o Sermão do Monte, a humanidade teria como recomeçar de uma forma magnífica. Então a gente vê como é um ciclo interessante e por isso que eu amo, porque Emmanuel, ele não é só magistral nas suas palavras, mas na escolha dos títulos. Dos títulos. Sim. Imunização espiritual. A gente fica pensando, mas por que Emmanuel está se preocupando com isso? Veja bem, então, vamos lá, no nosso versículo. É uma maravilha para a gente aprender a conviver. Conviver, exatamente. Porque quando ele vai trazendo, porque ele começa, né, desde lá do primeiro ponto, quando ele diz que não veio, não julgueis que vim destruir a lei e os profetas, mas vim destruir, não vim destruí-los, mas sim dar-lhes cumprimento. Vim cumprir. O meu exemplo é o cumprimento das leis. E aí ele começa. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Aí ele ainda diz mais, quem matar será réu no juízo.
E aí ele vai trazendo a história dos escândalos, falando dos adultérios, dos juramentos. Não jurais falso, mas cumprirás ao Senhor os teus juramentos. Aí ele fala da vingança. Tendes ouvido o que disse, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao que vos fizer mal, mas se alguém te ferir, dá a tua face, a tua outra face, né? E aí ele vem agora no amor ao próximo. Aí tem ouvidos que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu vos digo, olha, o que ele disse? Eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento. Então, o que ele vai dizer? Eu estou te dizendo como é que tu deves cumprir esse mandamento. E esse reforço é importante por tantas escolhas, principalmente nesse momento que a gente vive, erradas que a humanidade está fazendo sob aspecto de resolutividade de seus problemas, principalmente os sociais. E aí, essa vertente aí, que você lembra bem, Jesus nos mostrando, né? Qual é a base para que a gente possa resolver os problemas. Então, eu porém vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Porque ele ainda diz e mais... é justamente esse trechinho que Emmanuel está ponderando. Eu queria só concluir aqui, Queiroz, quando ele diz assim, porque ele dá isso, porque amar quem te ama é muito fácil. Qual é o mérito que isso tem? Os fariseus também fazem, amam, não é? Mas como é você amar alguém que você pode ter como inimigo? E é isso que Emmanuel vai trazer agora. Ou uma Por adversidade. Isso que a gente tem que se imunizar espiritualmente, né? Semana passada a gente teve a campanha aí da imunização da gripe. Hoje eu estava até ouvindo um médico falando que as pessoas dizem, eu já tomei vacina no ano passado. Aí ele estava dizendo que cada época do ano, cada ano, um tipo de vírus, ele se apresenta mais. Então tem várias... cepas. Né? Porque na verdade são muitos tipos de gripe. E aí, aquele vírus que se mostra mais naquele ano, a vacina é feita justamente com aquele. E aí, é por isso que a gente tem que se imunizar todo ano. Emmanuel traz mais ou menos uma lógica espiritual da necessidade da gente se imunizar sempre. Não é só uma vez e pronto, acabou, pronto, estou imunizado. E a não gente vou tem ter que mais gripe. Entender, interpretar o que é essa imunização e para que ele está falando isso. Vamos lá. Né? Porque aí, já no primeiro parágrafo, o que é que ele diz? Acompanhe conosco aí. Ó. Temos efetivamente duas classes de adversários. No mundo, a gente não está sozinho. Então, não existe apenas os amigos, os que já amamos, inclusive, ou aquele que admiramos. Ele diz, lembra-nos que existem duas classes de adversários. Aqueles que não concordam conosco, que é natural, e aqueles outros que suscitamos, ou seja, que buscamos, né, com as nossas picuinhas, com as nossas dificuldades, e cultura de intolerância, como Emmanuel diz, a gente acaba amealhando, a gente acaba, vamos dizer assim, conquistando essa inimizade, né? Promovendo esse adversário. E Emmanuel vai, né, pegando e falando direitinho aqui sobre um e sobre o outro. Ele diz que os primeiros, que são aqueles que efetivamente discordam, né, com a gente, ou simplesmente não comungar com a minha ideia, com a sua ideia naquele momento, eles são inevitáveis. Gente, isso aqui se a gente pegar isso aqui como uma base de realidade para que eu possa viver efetivamente, com tranquilidade,
buscando na passagem que Jesus disse, né? Amai os vossos inimigos e orai por aquele que nos persegue. Se a gente tem isso como premissa de vida, e a gente entende, mas entende mesmo, tranquilamente, que existem processos inevitáveis de antagonismo nas relações, isso aí por si só já era suficiente para nos promover uma paz de espírito e evitar que briguemos, discutamos por qualquer coisa ou motivos, né? Porque se a gente entende que existe de fato essas pessoas, passa a ser natural. Você está entendendo? O meu processo de vivência. Porque eu não preciso estar me preocupando com os outros. Eu tenho que estar atento ao que eu estou buscando, ao que eu estou fazendo, ao que eu estou pensando e ao meu desenvolvimento. Tem até aquela música, né? Se os outros falar, nem ligue, deixa os outros falar. E aí a gente vive melhor, preste atenção, né? Aí ele continua dizendo, repontam essas pessoas da área de todas as existências. Ele está falando nos processos reencarnatórios desde que o mundo é mundo. Mormente, afinal de contas, né? Antes de continuar, o processo reencarnatório ele vai possibilitando experiências, vivências nas mais diversas oportunidades de aprendizado. E culturas, obviamente. Então, aquele grupo afim, ele sempre será restrito. Ele sempre será restrito. Porque vai existir mais antagonismos de ideia. A gente tem que botar isso na cabeça. Não é? Então, mormente, aí ele continua. Quando a criatura se encaminha para diante nas trilhas da elevação. Né? Enquanto a gente está a caminho, isso é natural, faz parte do processo. Até mesmo entre nós, não é isso, Mary? De vez em quando a gente discorda. Claro. Mas respeito e integridade, porque eu tenho que entender que o processo, apesar de eu posso estar junto numa situação, numa existência ou em mais de uma existência, mas o aprendizado ele é facilitado, ele é em comum, mas existem áreas que são incomuns e cada um vai escolher. E o tempo, o advogado da razão, isso aí eu aprendi com meu amigo Marquinhos, e essa frase eu não sei, mas de quem foi, né? Mas é uma coisa certa no mundo, o advogado da razão é o tempo. Então, se a sua ideia naquele momento não traduz a ideia do outro, o outro não comunga, dê tempo ao tempo. Se você for feliz, o outro vai chegar um momento que vai dar o braço a torcer e vai dizer, rapaz, é isso mesmo. Da mesma forma, você tem que estar tranquilo para que, no decorrer do processo, se você tiver com a ideia errada, infelizmente, eu acho que isso é a pedra de sapato da maioria das pessoas. Não dá a mão à palmatória. E ficar teimando em erro. Né? Ficar teimando em ideias, em processos que não trarão consequências felizes e nem resolutividades. É fato. Então, quando a gente entende e a gente tem a humildade de reconhecer e mudar, a gente vive melhor, porque entende esse processo. Né? E ele lembra bem, Mary, Emmanuel diz, nem Jesus viveu ou vive, engraçado que ele falou do momento que ele reencarnou aqui e do momento de hoje como governador do orbe espiritual. Nem Jesus viveu ou vive sem essas pessoas que são antagonistas. Mesmo entre aqueles que são seguidores. Meus irmãos, né? Teve mais antagonistas do que dentro da própria igreja? Hoje, não é que teve não, bota no presente. Tem.
Tem as ideias do Cristo, se fossem realmente seguidas, cumpridas, a nossa sociedade seria uma maravilha. A gente respeitaria a natureza, a gente respeitaria o próximo, né? Não existiria fome, desigualdade ia existir, sim, porque cada um produz e conquista ao seu esforço pessoal. Mas miséria, fome, né? Roubos, assaltos, isso aí acabaria e vai acabar quando a humanidade entender todo esse processo. Se existe a justiça pautada hoje como ela é, mais no sentido de vingança e mais no sentido de punição do que a amplitude da verdadeira justiça, que é a misericórdia e o amor, é óbvio que a gente ainda não aprendeu o processo divino. Estamos a caminho. Por isso que existe tantos presídios, por isso que existe tanto desmantelo mundo afora. Mas na medida que a gente vai entendendo esse processo, entendendo que existem essas classes de pessoas, né, que, né, uma, inclusive, como ele fala agora, que a gente não falou da outra ainda, que são antagônicas, que em um momento são até divergem, são até adversárias de vez em quando, mas que a gente tem que ter o respeito pela atitude, pela opinião dele, continuar seguindo em frente, firme. Obviamente que quanto mais isso se assentar e multiplicar, melhor para toda a humanidade, né? É o processo divino que não tolhe o livre-arbítrio de ninguém e dá sempre a oportunidade. A vida ensina. Se eu não quiser aprender pelo amor, primeira ferramenta divina. Se eu não quiser aprender pelo exemplo de outras pessoas, pelo conhecimento que me chega, como aqui agora, nesse momento a gente está estudando isso, aí vai vir o processo inevitável da dor, né? Para que a gente desperte, não como punição, mas como uma alternativa de amor. Então, quanto mais a gente alicerçar-se nas questões existenciais que Jesus trouxe, melhor para todos nós. Aí ele vai entrar depois, né? E a gente tem que... Agora no segundo, né? No segundo tipo de pessoas, né? Os segundos, porém, são aqueles cujo aparecimento podemos e devemos evitar. Justamente entendendo o processo. Não é evitar, é bom salientar, Mel, que ele vai dizer que ainda, não é para evitar, isso... Não é evitar no sentido de eu verificar e abandonar, não. Evitar de produzir. Produzir. Evitar de construir inimizades. Partir, quebrar pontes, porque a gente faz isso, né? Ao invés de a gente construir pontes, a gente quebra oportunidades e destrói pontes e cria inimizades sem necessidade. E ele vai dar N exemplos. Né? Para isso, né, como ele diz, os segundos são o quê? Vamos, para quem está chegando aí agora, entender. Ele está falando dos adversários. Uns são aqueles que não concordam conosco, simplesmente. E os segundos são aqueles que nós construímos pela nossa cultura de intolerância. Então, ele vai agora se pautar no segundo. Os segundos, porém, são aqueles cujo aparecimento podem e devemos evitar. Para isso, enumeremos alguns dos prejuízos que angariaremos. Ei, Queiroz, vai, ajuda aí. Engasgou. Angariaremos. Pronto, é isso. Na certa, criando aversões em nosso caminho. Vamos angariando, né? Vamos construindo. E sempre lembrando, gente, que Emmanuel está usando o verbo evitar no sentido da nossa atitude moral. Isso. Não é da gente ver o outro ali e a gente deixar de lado. Não. Por quê?
São as atitudes, amigos, né, Queiroz? muitos amigos e muitas amizades, inclusive muitas obsessões, são criadas quando a gente deixa de evitar o erro em nós. Ou vamos transmutar a frase, vamos substituir a frase erro pela frase pecado. Então, quando a gente peca, né, no sentido evangélico, com o outro, para com o outro, agindo fora dos preceitos do evangelho, que você tão bem construiu assim, aí, nessa dinâmica que é esse capítulo 5 de Mateus, que é um capítulo apoteótico. Se a gente ler, estudar e pelo menos tentar colocar em prática no nosso dia a dia, esse capítulo 5 de Mateus, a nossa vida vai dar um salto quântico de relação, de atitude, de saúde, tudo no mundo. Isso. Né? Então, o evitar é nesse sentido. Aí ele vai falando, porque quando a gente evita criar inimigos, quando a gente evitar criar inimigos pelas atitudes corretas do Evangelho, aí a gente vai, em contraponto, leia aí. Focos, né? Então, para isso, enumeramos alguns dos prejuízos. Ele vai enumerar os prejuízos que construímos na seta, criando aversões em nosso caminho. Quais são? Focos de vibrações contundentes. Leu todo? Sim. Depois a gente vai falando, se você né? quiser, se você achar interessante Eu leio comentar todos uma coisa ou outra a respeito de um ponto ou outro, né? Centros de oposição sistemática. Ameaças silenciosas. Portas fechadas ao concurso espontâneo. Opiniões quase sempre tendenciosas a nosso respeito. Suspeita injustificáveis. Propósito de desforço. Antipatias gratuitas. Prevenções e sarcasmos. Sarcasmos. É a falta de óculos, diga você. Você não me ouve? Aborrecimentos. Sombras de espírito. Olha só quanta coisa. Ele aqui enumera só 15. É, exatamente. 15. Evitáveis. Problemáticas evitáveis. Quando a gente entende o outro e se preocupa muito mais com o nosso umbigo, com os nossos defeitos, com as nossas problemáticas, do que com os dos outros. Porque o problema dos outros, se o outro está errado, se o outro está certo, se o outro pensa diferente, se o outro está fazendo assim ou assado, o problema é do outro. Logicamente, a gente nem vai ser conivente e muito menos a gente vai proteger. Mas, para que entrar em atrito? Para que criar inimizade? Quando um não quer, dois não brigam. Esse é o verbete melhor para esse propósito. Porque imagine uma vida de uma pessoa. Eu até conversando com o nosso filho de 15 anos, o Vitor, eu estava dizendo para ele, né, que é sempre bom a gente agarinhar, né? O quê? Agaranhar, né? Agariar, né? A gente conquistar, pronto. Melhor. Né? Angariar. Pronto, agora chegou. A palavra certa é essa, angariar. Amizades. Onde a gente tiver. E tem um ditado popular que diz, é melhor amigo na praça do que dinheiro no banco. Né? Isso é óbvio. Porque ninguém sabe o dia do amanhã. Eu sempre... um gerente, né, de uma loja que eu trabalhei um dia, ele me disse uma coisa, né? Chegou um ex-funcionário assim dele, e ele, daquele jeitão dele, né? Eu estava lá presente, aí ele, tudo bom, fulano? Senta aqui, toma um cafezinho, lá vai. E naquele negócio, né? Ele disse, Queiroz, tu lembra de fulano? Trabalhou conosco aqui e tal. Hoje está com uma loja, né, que concorre com a gente, mas é o nosso amigo e tal. Então,
chegou, ó, ofereça um cafezinho, porque você não sabe o dia de amanhã, ele dizia, né? E aquilo me marcou, né? Ora, saiu, foi ali, foi embora, então, se chegar, seja agradável, trate bem, seja amável. Por quê? No amanhã, nas bases, né? Na rodada que o mundo dá, ninguém sabe o dia de amanhã. Como você vai precisar de uma coisa ou de outra. Então, quando as suas energias estão nesse sentido, né? Como ele diz aqui, as vibrações contundentes, aquelas vibrações que atrapalham o seu desenvolvimento, que vibram contra você, elas deixam de existir ou são minimizadas. Ou não lhe afetam porque você não está comungando com aquele pensamento distorcido do outro. Então você se imuniza. Você se imuniza contra as oposições sistemáticas. Por quê? Porque tem outros que você conquista, que você, naquele integridade sua, você adquire respeito, né? Você adquire credibilidade. Então, muito mais pessoas vão confiar e acreditar em você do que criar oposições sistemáticas contra você. Né? Opositório das suas vidas. E tem aquelas pessoas, Queiroz, que às vezes a gente, numa relação, tem pessoas que tudo que o outro fala tem uma versão contrária. É sempre opositora. Tem sempre uma indagação. Então, você tem que ter cuidado, porque às vezes a gente tem essa conduta com o outro. O outro fala alguma coisa, mas você tem que dar a última palavra, sabe? Tipo assim, o outro está dizendo e você vai reafirma, mas como se é sua verdade. Então, ele diz aqui, ó, centros de oposição se chama. Você tem que ter muito cuidado para você também não estar sendo esse canal sempre opositor nas relações, quer colocar sempre a sua opinião acima de tudo, né? Como ele vai dizer também aqui no próximo, ameaças silenciosas. Às vezes qualquer coisa, que aí a gente sempre fala, o milindre. O milindre é uma ameaça silenciosa, porque o outro fala alguma coisa, eu já me magoei, pronto. Já criei uma situação e posso gerar no outro também, né, mágoas. Então a gente precisa estar sempre atento às palavras, às ameaças, o que é dito, às circunstâncias que a gente fica, nossa, essa situação pode me levar a algo, então eu vou ter mais prudência na forma de falar, eu vou me policiar, porque já sei que qualquer coisa, então é importante a gente ter essa vigilância com as nossas atitudes, né, Queiroz? Para que a gente continue justamente mais blindado no aspecto de todas as energias perniciosas que acompanham o nosso mundo de provas e expiações em vias de regeneração. Outro ponto que ele vai falar é as portas fechadas ao concurso espontâneo. Você ser espontâneo, aquela pessoa artificial, né? Que tá sempre parece que tá sempre num personagem, não se mostra. Então, às vezes, a gente tem que ser espontâneo, a gente tem que ser a gente mesmo. Logicamente, que em alguns locais de intimidade, às vezes você se solta mais, outros locais que requer que você tenha uma certa mais seriedade, lógico, você vai, né? Mas tem pessoas que nunca são espontâneas, nem nas atitudes. É algo tão forçado, né? Então, você ser espontâneo, você abre a conversa, você abre a relação para que possa haver uma troca. Ser espontâneo é isso, né? É você estar aberta a ouvir o outro, a perceber o que é que o outro traz, a entender que às vezes o outro quer um tempo, tá ali mais introspectivo, né? Então, a espontaneidade nas relações são extremamente importantes, porque é muito difícil você lidar com alguém que está sempre mecânico. Diz um bom dia mecânico, fala mecânico, se coloca muito distante do outro. E o espontâneo não, é ele mesmo. Você quer dizer alguma coisa? Eu posso seguir? Procurando aqui portas fechadas ao concurso da espontaneidade. Mas isso sempre lembrando, né? Que para quando a gente evita
todas essas 15 enumerações é quando a gente evita ser grosso com o outro, quando a gente evita de ríspido, né? Rígido. de maltratar o outro, de criar inimigo com o outro, né? Porque quando a gente segue, ou seja, quando a gente se desnorteia dos preceitos do Evangelho, de dar outra face, de perdoar, de entender a posição do outro, então a gente fica sujeito a todas essas energias que prejudicam ou atrapalham a nossa integridade e até muitas vezes a nossa saúde. Aí, olha o que Emmanuel diz no capítulo seguinte, né? Qualquer das parcelas relacionadas nessa lista de desvantagens de você não proceder conforme o Evangelho, eu até recomendo a gente pegar o capítulo 5 de Mateus, né? Hoje ou amanhã, a gente se comprometer a ler todo esse capítulo, para a gente entender melhor o que Emmanuel está propondo para a gente hoje, com essa blindagem, ou com essa imunização espiritual, né? Qualquer das parcelas, continua dizendo Emmanuel, relacionadas nessa lista de desvantagem, bastaria para amargurar larga faixa de nossa vida, aniquilando-nos possibilidades preciosas ou reduzindo-nos eficiência, tranquilidade, realizações e alegria de viver. Olha quanta coisa essa sintonia com essa faixa, com essas atitudes nos proporciona, né? Eu queria fazer aqui, Queiroz, uma colocação que está no livro Entrega-te a Deus, de Joana de Ângeles, quando ela fala da intolerância, né? Porque a base inicial de Emmanuel, ele fala sobre as nossas atitudes intolerantes. E tem tudo a ver com esse ponto que você leu agora, parece até que a gente combinou. Emmanuel combinou com Joana. Com Joana. É, isso. O intolerante desenvolve uma cultura capaz de gerar doença e destruição à sua volta. Invariavelmente vinculado a outros da mesma estirpe, e o fanático entrega-se de tal forma à maneira de crer que somente se felicita quando sucumbem àquele que pensam ser-lhes opositores, quando em realidade os adversários são eles próprios. Lembrando que Emmanuel falou de 2 tipos de classe de adversários que compõem a existência da sociedade. Uma que é natural, acontece, e outra que suscitamos, que buscamos, que, né, fazemos construir, que criamos com a nossa própria cultura de intolerância. Aí casa bem o que Marilude está falando aí. Quando a gente torna-se esse intolerante, quando a nossa cultura é uma cultura desassociada do amor, desassociada do Evangelho, mesmo que nas palavras, mesmo que em algum momento eu até me ache religioso, mas, gente, vamos analisar no fundo, o que a gente está escolhendo. Isso. Se é de fato dentro do preceito desse cristianismo vivo que a doutrina espírita traduz tão bem, e que com o amadurecimento que já temos hoje já é suficiente da gente pegar o Evangelho, a boa nova do Cristo e, sabe, não dar aso, não buscar interpretações totalmente desassociadas, porque o Evangelho, naquilo que nos concerne sermos, é muito lúcido, é muito claro. É muito claro. Deturpar é quase impossível, a não ser que a gente esteja cego. Cego de orgulho, cego de vaidade, né? De fanatismo, como Joana falou aqui, né? Cego, aquela cegueira que não me faz enxergar o óbvio. O óbvio. Queiroz, e ela ainda coloca outro ponto aqui, olha só, sobre a intolerância. Ela diz assim: esse é um texto de Joana de Ângeles que está no livro Entrega-te a Deus.
Psicografia de Divaldo. Ela diz: a intolerância é mazela d'alma. Mazela da alma que torna irritadiça a pessoa que a sofre, impulsionando-a à tomada de atitudes duras, insensíveis quanto aos resultados. Então, e Emmanuel conclui aqui, né? Quando a gente age de toda essa maneira, fácil inferir, ele diz, fácil testificar, fácil concluir, eu acho que é até mais óbvio, que apenas lesamos a nós mesmos, fazendo adversários, tanto quanto é muito importante saber agora foi meio trava-língua, tolerá-los e respeitá-los, sempre que surjam contra nós. Então, criar, ser também adversário, só lesa a gente. Agora, quando a gente sabe tolerá-los e respeitá-los, aí a ótica, a visão da vida, as dificuldades do caminho, elas se farão mais fáceis de resolutividade. Porque Emmanuel conclui dizendo: compreendamos. Em outra palavrazinha, bote na sua cabeça. Assim que quando Jesus nos recomendou amar os inimigos, estava muito longe de induzir-nos à conivência com o mal. E sim nos entregava a fórmula ideal do equilíbrio com a paz da imunização. Imunização, meu irmão, é você estar forte, é você, diante da doença, da chaga social, né? Dos desmandes do mundo, que ainda vão persistir enquanto a gente não tiver acolhendo e aceitando o amor como caminho, a gente torna-se, né, diante disso tudo, mais forte. A nossa fé, ela vai dar de fato o testemunho de fidelidade, né? Na raiz da palavra, fé, fidelis, com a proposta de Cristo, que é a proposta de Deus para nossas vidas. A gente está aqui para melhorar, a gente está aqui para aprender sobre a melhor das perspectivas. Não tem outro caminho, é aprender a amar. Né? Isso mesmo. E aí, rogando ao texto do Cristo, né? Fechando aí, Queiroz, com o texto do Cristo, quando ele diz que amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam, que eu trago hoje uma poesia. Essa poesia de a oração. André Luiz, que tem o título A Oração. E aí ele diz assim: a oração para a inteligência que aceitou a luz da fé viva em todas as circunstâncias será um templo em cuja doce intimidade encontraremos paz e refúgio, uma fonte em que possamos aliviar a alma opressa, uma torre da qual divisemos horizontes novos, uma estação que protege nossa mensagem de sofrimento ou de júbilo para o céu, um campo em que semeemos as bênçãos da intercessão e do amor, uma passagem que nos confira o acesso aos montes mais altos da vida, um bálsamo que cure nossas chagas interiores, uma lâmpada que acendemos para a jornada, uma sentinela que nos defenda contra o mal, uma flor que espalhe o perfume de nossa esperança, um altar
em que ouçamos a voz divina através da consciência. Um diapasão que coloque nossos desejos num tom sublime da vontade celestial. Jesus orou sempre. Seja a prece, a claridade diurna sobre o roteiro dos nossos destinos. André Luiz. É isso aí, meus irmãos. Oremos. Eu acho que, não poderíamos fechar de forma melhor essa reflexão da noite com essa bela oração. Na verdade, é uma oração, né? Com o título já diz tudo, que nos mostra aí com a advertência de Emmanuel para que a gente possa aprender a ser imune, sadio, né? Nesse mundo aí que está tão controverso. Sejamos a luz, jamais as trevas. Um beijo no coração, obrigado pela companhia de todos vocês e até semana que vem, quarta-feira, 20 horas, com a presença e companhia de vocês para o estudo de mais uma pérola do Evangelho pela obra de Emmanuel. Página aberta, quarta-feira que vem. Um abraço e fiquemos na paz e não nos esquecemos a oração em nossas vidas. Um beijo, até semana.